Pregação de agora nós vamos falar sobre a questão da homossexualidade. O nome dessa pregação é a AMS e a desordem natural. Pode passar, por favor, Matos. A AMS e a desordem natural. O que seria a AMS? A AMS é a sigla de atração pelo mesmo sexo. Eu optei, o nome na verdade era homossexualismo e a desordem natural, mas eu optei por usar esse termo AMS, porque na minha opinião é um termo mais respeitoso, porque nós agora nessa parte da tarde nós vamos olhar para a questão da homossexualidade de forma mais otimista do que geralmente nos é passado. Geralmente quando a gente toca nesse assunto é como se fosse assim, ai meu Deus do céu, Deus me livre disso, ou como se fosse algo que deve ser velado, escondido, porque afinal de contas é o pior de todos os pecados, ou que alguém que em algum momento trata disso vira para a igreja e lá vem os homofóbicos, lá vem os preconceituosos, e nós vamos fazer cair por terra todo esse discurso. Nós vamos tratar a homossexualidade aqui da forma como a verdade a trata. Inclusive nós queremos ordenar, inclusive a nossa visão acerca da homossexualidade e da atração pelo mesmo sexo. Muito bem. Para começar, eu acho que pode passar. Eu acho que ontem eu não me apresentei. Meu nome é Valdo. Eu sou casado com a Ângela, nós temos um filho. Eu não me apresentei ontem, ela me xingou. Então eu tô fazendo. Temos dois, né? Tem um tá na barriguinha dela, para quem não sabe. Tá, tem base. Ela tá bêbada. Ela tá. O Pedro e nós não sabemos ainda, né? Quem será, quem está por vir aí. Ele não sabe. É pouco tempo. E há muito tempo eu falo sobre o assunto da sexualidade. Mas eu queria partilhar com vocês com alegria que eu vou falar hoje sobre esse assunto da homossexualidade, da atração pelo mesmo sexo, trazendo o que nós temos de melhor sobre esse assunto. Nós tivemos a oportunidade de estudar bastante, eu, o Mateus, o Du, né? O Mateus também vai falar para vocês mais tarde. E eu acredito que eu consegui resumir ou trazer aquilo que a igreja de melhor tem a dizer sobre o assunto. Então eu queria que você aproveitasse bastante, apesar de ser depois do almoço, aproveitasse bastante. Mas como eu me apresentei, sou homem casado, filhos. Muitos podem olhar para mim e dizer assim, quem você pensa que é para falar sobre homossexualidade? Quem que você pensa que é para tratar desse assunto? Então, para começar, já quebrando esse tipo de preconceito, né? Só porque você é psicólogo, você acha que você pode falar sobre isso? Inclusive o seu Conselho Nacional de Psicologia é totalmente a favor da homossexualidade, se você não sabe. Você poderia dizer isso para mim. Mas então eu queria trazer aqui um testemunho de um homossexual, falando que é, para ele, hoje, a questão da homossexualidade. Então, para a gente já começar partindo de um discurso de quem entende do assunto, de verdade, de quem não é só um estudioso. Então, eu vou trazer aqui um texto. Olha que frase interessante. Possuir tendência homossexual é um sofrimento, não uma escolha, nem um pecado em si. Tem muitos aí que já, uai, como assim? Calma. Testemunha Felipe Arino, não sei como é que pronuncia no espanhol, aí ele diz, ser homossexual é um sofrimento, não uma escolha nem um pecado em si. Quem dá esse testemunho é Felipe Arino, homossexual espanhol de 34 anos, que atualmente leciona em Paris. Ele participou do universo ativista LGBT,
Começou-se a falar dele em 2011, quando Felipe revelou que havia mudado de vida. Não vai dar para passar todo o texto, é uma entrevista que fizeram com ele, senão ia tomar muito nosso tempo. Então, dá um S aí para nós, Matos. Pode dar um S. Não, volta aí, por favor. Isso. Vai no texto, está aqui, ó. Testemunho. Eu vou ler para vocês que está em negrito, tá bom? Então aqui começa, né, inclusive para quem quer pegar esse texto e aprofundar, está no blog do Carmadélio. Carmadélio, para quem não sabe, é um cara que hoje fala no Brasil inteiro sobre esse assunto da homossexualidade, ou melhor, da sexualidade, de modo geral, e ele é um membro da Shalom, que é uma comunidade de Fortaleza, tá? Então ele vai dizer lá, e essa parte eu já disse, né? Ser homossexual é um sofrimento, não é escolha, nem um pecado em si. Então, vamos descer um pouquinho aí, isso. Começa a entrevista, pergunta: conte-nos sua história, como você cresceu. Eu tinha uma péssima relação com meu pai, e na adolescência eu não conseguia fazer amizades masculinas. Depois entendi e reconheci que minhas tendências homossexuais eram um sintoma de uma ferida. Só dessa maneira meu sofrimento começou a diminuir. Ser homossexual é um sofrimento, não uma escolha, um pecado ou algo inócuo. Conheço mais de 90 pessoas com pulsões homossexuais que foram estupradas. Agora o mundo LGBT me odeia, porque conto isso, mas eu repito a eles também: a homossexualidade é uma ferida que não se alivia fazendo sexo. Se você não admitir isso, nunca terá paz. Quando sua forma de entender a homossexualidade mudou? Em 2011, descobri a beleza da continência. O que é continência? É não ter a prática da relação sexual. Eu havia começado a reconhecer que alguma coisa não estava bem e voltei à igreja. Durante uma conferência falei da minha situação e percebi que me ajudava. E não é só isso, explicando o meu drama, consegui ajudar muitas pessoas, incluindo homens e mulheres casados. Foi difícil? Perguntaram. Eu encontrei um caminho, mas há muitos. Outros também conseguem superar essas pulsões. Eu descobri que reconhecendo a minha ferida e oferecendo a Cristo e à igreja, minha condição dolorosa se transforma em uma festa. Ao não praticar a homossexualidade, não estou dizendo não às minhas pulsões, mas sim a Deus. É um sacrifício para ter o melhor, o máximo, algo que antes eu não tinha. Podemos pensar que o Senhor só nos ama se estivermos bem, mas acontece o contrário. Ele ajuda quem precisa dele, e se você lhe oferecer os seus limites, ele faz grandes coisas. Perguntaram: por que as relações homossexuais não o faziam feliz? Ao me relacionar com os outros homens ou olhar para eles de maneira possessiva, eu sentia satisfação no momento, mas estava sozinho e nunca me sentia completo. É então que caímos na ilusão de achar que podemos viver a sexualidade com os outros, mas na verdade a sexualidade, um homossexual está dizendo isso, a sexualidade só pode ser vivida na diferença sexual. Pode passar. Pessoas como você que abandonaram o seu passado não são muito queridas pela comunidade LGBT. Como você se relaciona com o universo que frequentava? Eles me colocaram na lista negra, ficam me ameaçando e me etiquetam como homofóbico, mas eu não teria sobrevivido junto deles. É um mundo de mentiras, que exteriormente se mostra alegre, mas dentro está cheio de raiva e tristeza. A maioria dos atos homofóbicos e dos insultos contra as pessoas com tendências como as minhas provém de pessoas que têm feridas como as minhas, que gritam e vociferam porque são frágeis. Os ativistas podem aplaudir quando você fala, mas você só é visto em sua sexualidade como se fosse um animal ou um indivíduo de classe B, que precisa ter direitos especiais. É por isso que eu digo que somos os piores inimigos de nós mesmos. Na igreja, no entanto, encontrei pela primeira vez alguém que me acolheu como pessoa.
levando em consideração tudo que o Felipe é. Você costuma afirmar que a homossexualidade está se propagando por quê? Olha que interessante. A visão dele, por que hoje nós vemos tanta questão da homossexualidade. A identidade é cada vez mais frágil. Propaga-se porque o homem e a mulher, também os que moram juntos, muitas vezes não reconhecem a beleza da diferença e já não se encontram. Não sabem por que se casam, estão juntos, mas ao mesmo tempo sozinhos. Vivem a relação de maneira egoísta e não entram em comunhão. Só sobra o sentimento enquanto esse durar. Pode descer? Aqui ele fala de outras questões, convido você a ler na íntegra, mas no final pergunta para ele: o que se pode fazer? Ele responde: respeitar a realidade e tentar voltar a entender a sua finalidade. No que diz respeito a mim, eu digo que Jesus, sua verdade e a igreja são o caminho para amar, ser amado e servir. Nós vamos passar um vídeo agora, que infelizmente também não vai dar para passar na íntegra, porque tem 38 minutos. Então eu vou passar só o começo. Para você que gosta tanto de ver vídeo no YouTube, não pode deixar de ver esse vídeo. E mas eu não tenho esse problema da tendência homossexual, mas eu tenho certeza que você provavelmente conhece alguém que tenha, dentro ou fora da sua família. E mais, talvez você pode encontrar alguém que precise de um conselho, uma orientação, e você tem que estar pronto para dar. Então vamos ver esse vídeo, muito bom. Pode dar play aí que já está no ponto. Terceira via chama o vídeo. That little church had this big cross over the altar that was backlit, and it was always lit. And I would go out there at night, and I would lay on the floor under that cross, and I would just beg God to please, I can't stop being gay. I can't change how I feel. If this is wrong, if this is what you don't want, then you have to change it, because I can't. And nothing ever changed. Homosexual and a lesbian is a ticket to hell. We ignore both in the Bible about all sorts of things. Hey, Sam, wake up. You're a stupid motherfucker. Who's judging? Who's for you to judge me? Wicked and love. I'm a born-again Christian. That's what I am. The second you see your son dropping the limp wrist, you walk over there and crack that wrist. Man up. Give him a good punch. Homosexuality is abnormal, it's against nature, it's shameful, it's vile, it's wicked. It's simply God's fixed determination to punish the wicked in hell for their sins. Because He can. Esse documentário, que é um documentário de 38 minutos, não vai dar para passar tudo, infelizmente eu só passei esse começo, para a gente poder entender por que o documentário chama A Terceira Via. Ali nós vimos dois lados, não foi? Não foi o lado ativista, que quer a todo custo encontrar direitos para a classe, e assim eles o chamam,
LGBT, hoje a gente escuta até LGBTQ, porque tem o termo queer também que entrou nessa jogada. E nós temos o outro lado, que é esse discurso feroz, agressivo, e que muitas vezes gera muito mais a discórdia. E o que nós vemos muitas vezes desses dois lados, há uma ação do mal. Há uma ação do mal contra a natureza humana e há uma ação do mal com o discurso de ódio contra a pessoa humana. Aqui querem destruir a natureza humana. Aqui esquecem que atrás de um homossexual, dentro, ali está uma pessoa humana. E aqui essas duas vias. O que entende que o homossexual deve ser então discriminado. Esse aí é um bando de viadinho. Esse negócio é lógico que é escolha. É lógico, isso aí é falta de vergonha na cara. Isso aí é safadeza. E a gente tem esse monte de discurso de ódio que sai da nossa boca com muita naturalidade. E do outro lado tem assim: qualquer coisa que fala contra é homofóbico. Você não sabe de nada, nós temos direito também, nós podemos tudo também. Duas vias que não levam para lugar nenhum a não ser o ódio. Mas existe uma terceira via, que de forma mais legítima está na Igreja Católica. E dentro da Igreja Católica um documento, no período em que o Papa João Paulo II era Papa, documento escrito por depois um outro Papa, pode passar, que é o que nós vamos estudar agora. É a voz da igreja, a terceira via. Inclusive não deixam de ver o vídeo, volto a dizer, só digitar terceira via lá no YouTube, veja o vídeo na íntegra. Inclusive no vídeo tem lá o Christopher West, que em nome de Jesus nós vamos trazer ele aqui em 2019, né? Cara que, não sei se podia falar isso, não sei, desculpa se eu já falei, não sei se podia. Se Deus quiser, rezem nessa intenção. Tem o Jason Everett, que inclusive vai sempre no Revolução Jesus, ele e a esposa dele, está falando nesse documentário. O texto que nós vamos estudar é da Congregação para a Doutrina da Fé, que é uma carta aos bispos da Igreja Católica sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais. Quem escreveu esse documento, ou pelo menos assinou no final? Bento XVI. Quando o Papa João Paulo II era Papa, nesse ano de 86, tinha acabado já as catequeses, né, teologia do corpo. Então, essa carta da Congregação para a Doutrina da Fé, que era a congregação, quem era o presidente dessa congregação era o cardeal Ratzinger. Então, quando a gente fala que é o cardeal Ratzinger, a gente tem confiança de que é coisa boa, né? Vamos lá. Essa para vivendo na verdade, inclusive é isso que nós estamos refletindo nesse final de semana, a verdade sobre nós. 11 ensinamentos da igreja sobre a homossexualidade. Então tá lá. Tem sido dada uma interpretação excessivamente benigna à condição homossexual, até o ponto de a chamarem de neutra, ou seja, não tem importância, ou até mesmo boa. Quem aqui recentemente viu um bispo da nossa igreja se pronunciando numa das dioceses do Nordeste, dizendo que a homossexualidade é um dom de Deus? Alguém viu isso? Pois é. Isso que aconteceu no Brasil, um bispo da igreja falando isso, que a homossexualidade é um dom de Deus, nada mais é do que uma exortação profética que o cardeal Ratzinger já havia avisado. Tomemos cuidado para não tratar como neutra, muito menos como boa, uma inclinação homossexual, homoafetiva. Porque quando nós dizemos é bom algo que é desordenado, que vai contra a lei natural, nós estamos nos enganando. Às vezes a intenção é boa de preservar a pessoa, mas você não preserva a pessoa dizendo que o pecado dela está certo. Você não preserva a pessoa dizendo que o que ela vive, mesmo sendo errado, não tem problema, o que tem? Só não fazer mal a ninguém. Então nós vamos ver aqui, de fato, os 11 ensinamentos da igreja sobre a questão da AMS, a atração pelo mesmo sexo. Vamos lá. São 11, então não podemos demorar. Eu vou ler, se quiser, eu sugiro, se você quiser fazer anotações, faça dessa parte em negrito, tá? Porque ela é
vamos dizer assim, a parte principal, e aí a gente explica com o texto, direto do texto mesmo do Cardeal Ratzinger. Vamos lá. Você precisa saber o que a igreja ensina, primeira coisa. Não, isso não é a primeira coisa não, essa é a introdução. Algumas vezes você ouve dizer, igreja aceita a homossexualidade como natural e normal. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, né? Nunca. Ou então a igreja condena os homossexuais. Olha as duas vias. A igreja aceita a homossexualidade, uma via. A outra via, a igreja condena o homossexual, a outra via. Os dois são errados. Para esclarecer essa confusão, esse artigo apresentará e comentará 11 posições da carta intitulada Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais. Provavelmente o bispo de Caicó não leu esse documento, por isso está falando besteira. Desculpa, está gravando, mas ele também gravou, então ele tem. Escrita em 1986 pela Congregação para a Doutrina da Fé. Vamos lá, primeiro ponto. União de amor e de oferta de vida. A igreja celebra no sacramento do matrimônio o plano divino de amor e de oferta de vida relativo à união entre o homem e a mulher. A diferença sexual, que é o lugar da vivência da sexualidade, ou pelo menos da intimidade sexual. Vamos lá, pode passar. Não, gente, você escreve só o que está em negrito. Pode voltar então. Vai lá. União de amor e de oferta de vida. Não pode demorar muito, tem muita coisa. Vamos lá. Um projeto sexual complementar. Escolher alguém do mesmo sexo para atividade sexual é anular o risco do simbolismo e do significado, para não mencionar os objetivos do plano do Criador para o sexo. A atividade homossexual não é uma união complementar capaz de transmitir a vida. Isso é um fato que ninguém pode questionar. Uma união homossexual não pode transmitir a vida. Eu queria perguntar para você aqui. Pergunto para você. Tem 3 coisas que uma relação sexual pode proporcionar à pessoa ou ao casal. 3 coisas. Quais são? Prazer, filhos e união. Uma relação sexual, essa aí eu não sabia, isso aí eu acho que é algo bem subjetivo. Mas, objetivamente, tem 3 coisas, que é para todos. Ela une o casal, ela pode gerar filhos e ela gera prazer. 3 coisas. Agora tem pessoas que querem usar do ato sexual somente para ter prazer. E aqui eu digo, inclusive, de uma relação entre um homem e uma mulher, 2 mulheres, 2 homens, o ato. E só quer ter o prazer. O que, por exemplo, uma relação homossexual só pode gerar, se é que gera algum tipo de prazer. Mas você compreende que você está vivendo 1/3 do que a vida sexual pode proporcionar? 1/3. Como é que você quer ter plenitude de vida? Como é que você quer ter plenitude na sua vida sexual se você vive 1/3 do que ela pode proporcionar? Se é que vive 1/3, às vezes nem isso. Mas a vida sexual, como o Du disse muito bem de manhã, é uma realidade para ser vivida no âmbito familiar. Porque só assim nós viveremos ela na sua totalidade e plenitude. Pode passar. Terceiro, a inclinação homossexual é objetivamente desordenada. Apesar de a particular inclinação da pessoa homossexual não ser pecado, veja bem, a inclinação homossexual não é um pecado. A pessoa sente atração, ele é um rapaz, sente atração por outro rapaz. Isso em si não é um pecado, é uma desordem, um desejo desordenado, porque vai contra o plano natural, o projeto de Deus, da união entre o homem e a mulher. Mas em si não é pecado, é uma tentação, mas não um pecado. Por isso a pessoa pode conviver com isso, com essa realidade, e às vezes até ser santa, se ela conseguir ordenar esses desejos
e se ela conseguir não cair na realidade do pecado. Ela é uma tendência mais ou menos forte em direção do mal moral intrínseco. Por conseguinte, a inclinação, ela mesma, deve ser encarada como uma desordem objetiva. Pode passar. Moralmente não é aceitável. Portanto, especial preocupação e atenção pastoral devem ser direcionados àqueles que estão nessa condição, a fim de que não sejam levados a acreditar que a vivência dessa orientação na atividade homossexual seja uma opção moralmente aceitável. Ela não é somente na relação marital, marido e mulher, marido e esposa. É que o uso da faculdade sexual pode ser moralmente bom, ou seja, às vezes tem pessoas que são casadas e às vezes vivem uma realidade moral má. Por exemplo, quando um marido usa da sua própria esposa só para ter prazer para si. Quantas mulheres casadas às vezes não nos procuram depois de uma pregação para falar aqui: há muito tempo eu não tenho prazer sexual com meu marido, eu me sinto como objeto. Por quê? Porque a busca egoísta pelo prazer gera muitas vezes essa atitude moral que não é aceitável. Não é só uma questão da homossexualidade. Pode passar. A igreja não chama ninguém, isso aqui é muito importante. Por que eu mudei o nome da pregação? Por causa dessa fala do Papa Bento XVI, até então Cardeal Ratzinger. A igreja não chama ninguém de homossexual. Às vezes nós vemos, inclusive no próprio catecismo, eu vou citar o termo homossexualidade, mas ele não é adequado. Por quê? Olha lá. Atualmente a igreja se recusa a considerar a pessoa como hétero ou como homossexual. E também insiste que todas as pessoas têm uma identidade fundamental, criaturas de Deus e pela graça, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Quando você vira para a pessoa, o fulano é hétero, o fulano é homo, o fulano é trans, o fulano não sei o quê. O que o gênero quer fazer, classificar cada pessoa com o seu gênero. Isso nada mais é do que um rótulo que colocam em nós. Ah, fulano de tal é não binário. Você já ouviu isso? Meu filho, você vai ouvir muito por aí, pode ter certeza. Fulano de tal é assexual. São rótulos para tirar da pessoa a sua identidade fundamental, que é ser criatura e pela graça, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Tome cuidado com os rótulos. Tome cuidado, o fulano é bicha, o fulano é gay, o fulano isso. Tome cuidado. Porque esse discurso não é católico, pode ser seu, mas não é católico. A pessoa tem uma atração pelo mesmo sexo, é bem diferente. Isso é uma coisa que inclusive pode ser ordenada. Agora a pessoa é, pronto. Não tem como mudar, ela é. Então tomemos cuidado com esses rótulos. Vamos lá. A igreja condena a extrema malícia que a gente viu no vídeo. É deplorável que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam objeto de extrema malícia em palavras e atitudes. Tal tratamento merece condenação por parte dos pastores da igreja, onde quer que ele ocorra. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A gente recentemente foi falar sobre ideologia de gênero para os vereadores. Se eu não me engano, foi no começo desse ano, janeiro. E uma das coisas que nós dissemos é o seguinte: na escola, meus irmãos, prestem atenção nisso, querem enfiar a goela abaixo dos nossos filhos, alunos, estudantes, essa proposta chamada ideologia de gênero. Eles não gostam desse nome, preferem identidade de gênero. Para mim tanto faz, porque se é identidade de gênero eu concordo também, porque é uma deturpação da identidade da pessoa, uma destruição da identidade fundamental de filho de Deus. Mas o que nós precisamos levar para a escola é o seguinte, meus amigos: é lutar contra todo e qualquer tipo de discriminação. Agora, veja bem, não é só discriminação com homossexual, não. Quantas pessoas sofrem discriminação por serem negros? Quantas pessoas sofrem discriminação por serem gordinhos? Quantas pessoas sofrem discriminação por serem de estatura baixa?
Quantas pessoas sofrem discriminação por ter um nariz grande e um pé grande? Todo tipo de discriminação deve ser combatido. Agora o problema é o seguinte, parece que só existe discriminação com homossexual. Parece que só existe discriminação com pessoas que têm atração pelo menor. Não, calma. Existe discriminação para todo tipo de pessoa que não está, entre aspas, no padrão. Então nós precisamos, como católicos, combater todo tipo de discriminação. E sabe como começa? Com você. Com você. Quando você vai fazer, às vezes, um comentário com o seu amigo, você quer xingar o seu amigo, você chama de boiola. Ô, boiola. Você quer xingar ele, chama de boiola. Você quer xingar ele, você chama ô gay, presta atenção. Ou seja, você está usando de um termo que tem tudo a ver com essa malícia para poder xingar alguém. E isso, olha, veja bem, precisamos vigiar, porque isso está em nós sem nós percebermos. Então, lutemos contra a discriminação em nós, primeiro. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: na década de 70 surgiu o tal dos anticoncepcionais, que o Mateus vai falar mais tarde. Sabe quanto foi a propaganda quando surgiu o anticoncepcional? A emancipação da mulher. Agora a mulher pode ter relação sexual sem se preocupar se vai engravidar ou não. É o anticoncepcional, que maravilha. Sabe o que eles estão fazendo com a ideologia de gênero? A emancipação do homossexual. Agora todo mundo pode ser homossexual tranquilo, porque chegou a ideologia de gênero. Mas do mesmo modo que o anticoncepcional foi uma mentira apresentada para as mulheres, e tem destruído tantas, a ideologia de gênero é uma mentira apresentada ao homossexual. Que surge a propaganda de que para ele será a libertação, mas nada mais será do que uma grande prisão, que dificilmente ele sairá. É só a verdade que liberta. Pode passar. Sétimo, está acabando, vamos lá. A dignidade intrínseca de cada... vamos lá, respeitar um ao outro. A dignidade intrínseca de cada pessoa deve ser sempre respeitada na palavra, na ação e no direito. O respeito deve haver, em todos os sentidos. O problema, e aí eu faço uma observação, que muitas vezes a pessoa que tem uma certa inclinação homoafetiva ou tem uma atração pelo mesmo sexo, a pessoa não se respeita. Esse é um problema. A pessoa não se respeita e quer exigir respeito. Aí eu faço uma crítica aí. A pessoa às vezes se comporta como alguém que quer ser criticado. A pessoa às vezes ela tem um comportamento para as pessoas virarem e criticá-la, para ela poder ter a sua contra-argumentação. Olha aí, ó, seu preconceituoso, seu homofóbico. Então, o respeito serve de quem não é e de quem é também. É para os dois lados. E quantas vezes também a gente vê uma pessoa que tem essa inclinação e ela não respeita, às vezes, a mulher, não respeita o homem, fazendo provocações. Então, tem que haver o respeito em todos os sentidos. Pode passar. Pressão sobre a igreja. Atualmente, o número crescente de pessoas, mesmo dentro da igreja, estão fazendo uma enorme pressão sobre a igreja para ela aceitar a condição homossexual como se não fosse desordenada, mas um dom de Deus. Meu Deus do céu, isso nunca foi tão atual. Escrito em 86. Como também para ela tolerar a atividade homossexual. Gente, e aqui nós precisamos tomar um certo cuidado. Quando um homossexual, por exemplo, uma pessoa tem atração pelo mesmo sexo, pessoa com essa inclinação, com essa tendência, vai a um confessionário e escuta às vezes de um padre dizendo: não tem problema. Não tem problema. Viva de forma livre, viva à vontade, só não prejudique ninguém, não faça mal a ninguém. Quando nós escutamos isso, eu sinceramente, nós precisamos rezar muito por um padre que tem essa atitude, que não tenha coragem de dizer a verdade. Porque nós estamos aqui, gente, ó, vou dizer para você, nós estamos aqui, isso aqui está sendo gravado. Isso aqui vai para a internet, o pessoal caça o meu registro de psicólogo. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Isso já aconteceu com outras pessoas. Se diz a Marisa Leitão, diz tantas outras pessoas que têm essa atitude de publicamente apresentar a verdade sobre essa questão. Mas nós não podemos ter medo de dizer a verdade. Só para agradar,
só para não ferir ai meu Deus, não posso ferir não, mas a melhor forma de você ter a caridade com o irmão é dizendo a verdade, com amor, mas é verdade. Pode passar. Pessoas generosas e doadoras. A atividade homossexual contraria o chamado para uma vida de doação do tipo que o Evangelho diz ser a essência da vida cristã. Isso não significa que as pessoas homossexuais não sejam com frequência generosas e doadoras de si mesmas. Porém, quando elas exercem a atividade homossexual, confirmam dentro de si uma inclinação sexual desordenada, que é essencialmente autoindulgente, ou seja, um sacrifício, é uma dor. A pessoa busca aquilo que não é o melhor para ela, que é compreender a verdade sobre ela mesma. 10. Sempre totalmente compulsivo, o que deve ser evitado a todo custo é a suposição infundada e degradante de que o comportamento sexual das pessoas homossexuais é sempre e totalmente compulsivo e, portanto, sem culpa. Mas espera aí, nós somos animais? Eu não sou capaz de olhar, por exemplo, para um bolo de chocolate. Dá um exemplo, meu irmão que, olha lá, o Matheus Marçal, tem diabetes. Ele olha para um bolo de chocolate ou para uma Coca-Cola gelada e ele sente um enorme desejo de consumir aquilo. Mas ele é capaz de virar e dizer assim: eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu reconheço que não é o melhor para mim. Espera aí, quem não dá conta de fazer isso é bicho. Quem não dá conta de não controlar os seus impulsos é bicho. Nós somos seres humanos. Senão você nunca daria conta de fazer uma dieta, um jejum. Nunca daria conta de, às vezes, ter uma raiva com uma pessoa e falar: eu estou com raiva dela, mas eu não vou brigar com ela. Controlar as nossas inclinações, a nossa concupiscência. Então nós não podemos aceitar essa fala de que não há culpa. Não, talvez você não escolheu ter a sua inclinação, mas você escolhe sim ter o ato sexual. Entende? Você não escolheu, às vezes, ter a inclinação, a atração. Isso talvez tem várias razões, várias raízes. Mas ter o ato, ir para a cama, isso sim é uma questão de escolha. Porque muitos não escolhem viver a castidade. Vamos lá. Para terminar, 11. Abandonando a homossexualidade. O abandono da atividade homossexual requerirá a profunda colaboração do indivíduo com a graça libertadora de Deus. Sem Deus, eu não vou dizer que é impossível não, mas é muito difícil. Precisamos contar com a graça de Deus. Agora, você às vezes conhece aquela pessoa da sua família ou não, que não quer contar com a graça de Deus, prefere se abandonar na sua inclinação e não querem lutar contra essa desordem. Aí é difícil. Você pode orientar, você pode instruir, mas a pessoa tem que querer viver a verdade, querer enfrentar essa desordem. Nós vamos passar um outro vídeo agora. Pode voltar aí. Pode ir na pastinha, pregação 2, isso. Orientação a um homossexual. 10 minutinhos, 11 talvez. Muito bom esse vídeo, presta atenção. Vamos lá. Na resposta católica de hoje, gostaria de responder a um e-mail do Gustavo. O Gustavo é homossexual e gostaria da ajuda da igreja. Ele pergunta: Padre Paulo, o que fazer? Já tentei de tudo, já tentei relação com mulheres, não adianta. Eu gosto de rapazes. Ele viveu de tudo. Tentou ajuda terapêutica, não conseguiu se contentar, viveu em bares, boates gays, não consegue se contentar. Hoje ele resolveu renunciar ao sexo homossexual e tentar viver a castidade. Porém, no final do e-mail, ele desabafa dizendo assim: não frequento mais bares e nem tenho amizades. Essa renúncia não me faz feliz. Pelo contrário,
deixa-me deprimido, até mesmo com raiva de Deus, que permite esse sofrimento interior. Já partilhei com outros padres, entretanto não obtive êxito nas minhas atitudes. Preciso de sua ajuda. Antes de tudo, Gustavo, eu gostaria de agradecer a você a confidência e a confiança. E dizer para você, Gustavo, que Deus ama você. E não somente Deus, a igreja ama você. E mesmo sem conhecê-lo, eu quero te dizer, eu também amo você. E irei fazer orações e oferecer sacrifícios por você, para a sua santificação, para que você encontre aquilo que você busca, que é a felicidade. Ou seja, Gustavo, para ajudar você, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito da felicidade. O que é a felicidade? Você tem tendência homossexual. Mas isso que eu vou dizer para você vale para qualquer fiel católico. E eu queria que você entendesse que o drama que você vive é semelhante ao drama de todos os outros. Todos os seres humanos, marcados pelo pecado original, têm sempre um canto de sereia. Sim, trata-se de uma tentação perversa, demoníaca, que diz assim: seja feliz, procure a felicidade aqui na terra. É buscando esta felicidade que o alcoólatra se embriaga, que o drogado se entorpece, que a prostituta se destrói, que o adúltero acaba com a sua família, que o homossexual mendiga afeto de relação em relação. É buscando essa felicidade que nós vivemos uma vida de tantas desventuras nessa terra. No entanto, nosso Senhor não prometeu felicidade para ninguém aqui. Ele prometeu sim, felicidade no céu. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai, Gustavo, existem muitas moradas, porque diversas são as cruzes que cada um tem que carregar. Haverá uma morada para você também. Gustavo, deixa eu dizer para você, existe um lugar no céu com o teu nome escrito. E eu gostaria que esse lugar não ficasse vazio. Que você chegasse lá, meu filho. Eu gostaria que você chegasse lá. Por isso, vamos nos ajudar mutuamente. Você reza por mim, eu rezo por você. Eu vou caindo por aqui, você cai por aí. Quedas diferentes, é verdade. Sim, mas é através do cair e levantar-se que nós um dia chegaremos no céu. A diferença do bom católico para o pecador não é que o católico nunca peca, mas é que o católico odeia o seu pecado. E eu vejo no seu e-mail, Gustavo, que você tem um coração profundamente católico. Que você odeia o seu pecado. Mas se você odeia o pecado, então odeie também a mentira que te leva ao pecado. Ou seja, a ilusão. É necessário que você combata esta palavra ilusória do demônio que te promete uma felicidade com o realismo da cruz. A cruz crava os nossos pés no chão. Veja, não olhe para o mundo como se fosse um mundo onde todo mundo vive o paraíso e só você, pobre você, desventurado, não consegue o paraíso aqui na terra. Gustavo, em que mundo que você anda? Eu não vejo esse paraíso para ninguém. Os heterossexuais não vivem nenhum paraíso. Os heterossexuais vivem a dureza do matrimônio, a cruz do matrimônio. O matrimônio não é um paraíso. Eu sempre digo para os casais que vão se casar: meu filho, minha filha, não espere que sua mulher faça você feliz. Não espere que seu marido faça você feliz, porque não vai fazer, ele não dá conta disto. Por quê? Porque a felicidade é no céu. Essa terra, esse mundo que nós vivemos aqui é um tiragosto. Sim, tiragosto é coisa boa. Deus fez esse mundo para a gente vivê-lo e vivê-lo com alegria. Mas essa é somente uma vida que no Evangelho de São João Jesus chama de bios, é a vida biológica. Mas o que ele nos promete é uma outra vida, é a vida com V maiúsculo, é zoé, é outra palavra em grego, para dizer a vida verdadeira vem lá. Aqui é o tiragosto, o banquete é lá no céu. Se nós nos aproximamos de uma mesa de tiragosto,
com a pretensão de banquete, sabe qual é o resultado final? Frustração. Sim, porque tira-gosto é coisa gostosa na boca, mas pesada no estômago. Você está querendo encher o seu estômago com um tira-gosto muito pesado, Gustavo. Você precisa, ao contrário, entender que esta vida não vai preencher o seu estômago, ou seja, o seu coração. Não vai te dar essa felicidade toda que você quer. A vida é boa, bela, bonita, vale a pena ser vivida, mas ela é marcada pela cruz. Jesus não prometeu paraíso para ninguém aqui na terra. O que ele disse foi: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O próprio catecismo da Igreja Católica nos recorda isso quando fala dos homossexuais. E diz que os homossexuais têm um caminho de santificação. Essa é a doutrina que nós encontramos aqui no catecismo da Igreja Católica. Pode procurar no índice lá, homossexualismo, é o que você vai encontrar. Você vai encontrar uma palavra concreta e real da Igreja que diz a você que através do carregar a cruz do dia a dia, de amizades desinteressadas, você pode sim alcançar aquilo que todo cristão quer, a santificação. Veja, a Igreja quer e pede de todos os seus fiéis a castidade. Existe a castidade dos casados que devem carregar a cruz na vida de um casamento heterossexual com seus filhos, onde não encontrarão felicidade perfeita aqui, mas terão que se suportar e se amar mutuamente, se perdoando no dia a dia para encontrar a felicidade no céu. A Igreja pede também de você que não tem condições de viver o matrimônio, como você mesmo relatou, que você viva a luta da castidade. Lutar. Sim, lute. É possível. É possível. Se você cair, levante-se, levante. Pare de ouvir o canto da sereia. Pare de ouvir uma palavra mentirosa e substitua isso com ouvir a palavra de Deus. Mas é necessário que seja uma palavra de Deus com os pés cravados no chão. Ou seja, não caia também nesses outros cantos de sereia de igrejas que prometem paraíso aqui na terra. Pare de sofrer, Deus vai resolver todos os seus problemas, você vai fazer um paraíso aqui. Isso não existe, não há paraíso aqui, não há terra sem males nesse mundo. O que existe nesse mundo é a graça de Deus que nos ajuda a ter força moral no dia a dia para combater o mal, dentro e fora de nós, até o último dia. Então, eu concluo, Gustavo, contando para você a história de um monge muito sábio. Um dia perguntaram para esse monge: escuta, o que é que vocês fazem lá no mosteiro? O que é que vocês fazem lá dentro? O monge então coçou a barba e disse assim: lá dentro, lá a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até o dia em que Nosso Senhor voltar. E quando Ele voltar, Ele vai ver que nós caímos e estamos acabando de levantar. E vai nos levantar definitivamente. Eu tenho certeza que se você perseverar, você verá que as quedas diminuirão. Seja paciente com você mesmo. Mas é necessário uma vida de ascese, de carregar a cruz do dia a dia. Se você rejeitar a cruz, você vai cair no canto da sereia. Mas se você abraçar a cruz e enxergar que a cruz é de todos, que você não é um pobre coitado, a única criatura na terra que Deus se vingou e jogou uma cruz nas suas costas. Nada disso. A cruz é um mistério. E Deus veio carregar a cruz conosco. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, Gustavo. Jesus carrega a cruz com você. E se com Ele morremos, com Ele viveremos no céu. Tem um lugar para você no céu. Persevere, meu filho. Continue. Deus te abençoe. Muito bem. Recomendo que você passe adiante esse vídeo também para aquela pessoa que às vezes você sabe, conhece, que tem essa inclinação. Vamos rapidamente, porque o nosso tempo está estourando. Eu queria passar algumas passagens bíblicas para aquelas pessoas que falam assim: onde está isso na Bíblia? Já viu? Então tem lá, ó. Depois você vai ler, não dá para ler tudo. Você vai ler lá em Levítico 18, 22.
Tá dando para todo mundo ver? É? Deixa eu escrever aqui. Você quer uma passagem bíblica? Não tem só no Antigo Testamento como muitos pensam, não. Tem também no Novo Testamento. Todo mundo sabe aí o que significa cada uma, né? O S é seguinte, viu, para quem não sabe. O S é o versículo seguinte. Muito bem. Beleza, pode passar. Tá no quadro para quem quer anotar. Nós apresentamos, pessoal, então a posição da igreja, um documento. Nós apresentamos algumas passagens bíblicas, um pronunciamento, né, uma orientação homossexual do padre Paulo Ricardo. E também nós apresentamos o vídeo que vocês vão ver em casa, depois com mais tempo, que é a terceira via. Não conversem, olhe para cá para a gente terminar. João Paulo II apresenta para nós, no seu pontificado surgiu o courage, que é uma palavra em inglês, significa coragem. O courage, é isso mesmo, é Matos? Matos me corrigiu uma vez, é courage, porque eu falava courage. O Papa João Paulo II vai dizer que o courage está fazendo o trabalho de Deus. E que trabalho é esse? Esse Pontifício Conselho para a Família apoia a organização da chamada Courage, fundada pelo padre John Harvard, OSFS, por ajudar pessoas homossexuais a viver de acordo com as leis de Deus e os ensinamentos de sua igreja. O Pontifício Conselho para a Família autenticando esse movimento, esse apostolado chamado Courage. Pode passar. O Bento XVI vai dizer: a igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como heterossexual ou um homossexual, sublinhando que todos têm uma mesma identidade. A mesma identidade fundamental, ser criatura e pela graça, filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Pode passar. Papa Francisco: deve-se assegurar um respeitoso acompanhamento para que quantos manifestam a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus em sua vida. Pode passar. Então, os três últimos papas se manifestando quanto à questão da homossexualidade. E aqui eu preciso ler esses dois trechos do catecismo, que são muito importantes. No número, aí você escreve o número para depois você pesquisar. No número, parágrafo 2358, vai dizer para não discriminar os homossexuais. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem ser encontradas por sua causa e sua condição. Pode passar. 2359, homossexuais viverem a castidade. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadores da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar
gradual e resolutamente da perfeição cristã. O que é perfeição cristã? Santidade. Uma pessoa com tendência homossexual pode ser santa, se ela ordenar tudo, colocar essa tendência ao sacrifício da cruz e viver a castidade. Pode passar, Matos? Tá com o tempo? Acabou? Beleza. Eu não vou ler aqui, depois vocês vão ler o que é o Courage no site Courage Brasil, tá bom? E aqui é uma definição do que é o Courage, esse apostolado. Pode passar. O Courage apresenta 5 metas para quem quer viver a castidade e traz consigo a AMS, que é a atração pelo mesmo sexo. Pode passar. Pode escrever só o que está em negrito, que são as 5 metas. Primeira meta, a castidade. Segunda meta, oração e dedicação. Não, está aqui, pode ler aqui, ó. Terceira meta, fraternidade. Quarta meta, castas amizades. E quinta meta, vida exemplar. Queria rapidamente, que o tempo esgotou, sobre a questão da castidade, é justamente aquilo que todos nós somos chamados a viver. A oração e a dedicação, todos nós somos chamados a viver. A fraternidade, as amizades desinteressadas, a fraternidade, não se esconder, todos nós somos chamados a viver. As castas amizades, porque, gente, se tem uma coisa que a revolução sexual atacou, foi a amizade. Você não pode ter amigo mais, porque toda amizade agora tem um interesse sexual. E a vida exemplar, que é uma vida de retidão, a busca pelas virtudes. Quem não anotou tudo, depois eu passo, tá? Pode passar, Matos. A gente terminando. As 5 metas para pessoas com atração pelo mesmo sexo, tá bom? Para viver a castidade. Para a gente terminar, então, eu queria pedir, cadê o pessoal aqui para a gente fazer uma oração final? Cada um, então, deve assumir a sua cruz. Eu passei o vídeo antes, né? Mas eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Geralmente a gente pega a Bíblia no começo, né, da pregação, mas hoje foi diferente. Vamos ler a passagem no final da pregação. Mateus, pega a Bíblia que trouxe, Mateus, capítulo 16, versículos 24 e seguintes. Acho que é esse mesmo. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Pode ler? Todo mundo achou? Beleza. Essa é para todos nós. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá encontrá-la. Eu vou ler mais uma vez. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha no quadro aqui, no slide. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá encontrá-la. Queria pedir você a ficar de pé agora, para a gente rezar, para terminar. Pode. Vamos ficar de pé, pessoal.
Olha para cá, não converse. Eu queria fazer uma partilha com você. Esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo o aprofundamento Amor Fecundo, em 3 módulos. O ano passado, nós fizemos em 4 anos antes, se eu não me engano. Tem 5 anos que a Missão Maria de Nazaré fala de teologia do corpo em Divinópolis. E no ano passado nós trouxemos um rapaz, o professor Felipe Neri, para pregar o retiro. E eu fiz a última pregação do retiro. Foi uma pregação mais conclusiva. Não era 3 módulos, era um retiro só. E eu tomei a liberdade, eu ia falar sobre abertura à vida, sobre família, mas eu falei sobre homossexualidade. Questão de 10 minutos. E uma pessoa no final da pregação, era o intervalo do almoço, me procurou. Ela não está aqui não. Me procurou para me agradecer, porque eu tinha falado sobre a luta do homossexual, como é difícil. E ele veio me agradecer por ter falado sobre aquilo. E ele disse para mim que a minha falar de castidade, que é possível ser de Deus, ser santo, mesmo vivendo essa realidade, deu esperança para ele. Já tentou se matar 2 vezes, muitas vezes se cortava, porque não aceitava a si mesmo. Teve vida sexual ativa com homens, com mulheres, estava se destruindo. Eu queria dizer para você que às vezes não é a sua realidade, não é a sua cruz. Cada um tem a sua. Não é a sua talvez, mas talvez é de muitas pessoas que você conhece e que você não consegue amá-las, porque não compreende o que elas vivem. Mas eu queria convidar você, se você tem um crucifixo no pescoço, ou se você tem um terço, eu queria que você abraçasse a cruz agora. E se você não tem, abraça a cruz que está no seu coração. Você que está com a camisa da cruz, Amor Fiel e Fecundo, abraça esse desenho dessa cruz. Eu quero que você agora abrace a cruz, a sua cruz. Mas se você também não apenas assuma a sua cruz, mas com os olhos fechados agora pense naquelas pessoas que você conhece, que possuem essa cruz. E assim como Cirineu, que você ajude essa pessoa com a sua oração a carregar a cruz dela. Talvez não é a sua cruz, mas nós devemos muitas vezes ser Cirineu na vida das pessoas. Pararmos de sermos aqueles que criticam, que fazem piadinhas, que maltratam, que desprezam, para verdadeiramente amarmos. Feche os seus olhos, abrace a cruz. Deus tem um tesouro para nós, que é o amor que Ele derramou sobre nós. Quero convidar você a encontrar esse tesouro. E mesmo que você viva de forma desordenada esse amor, a sexualidade, convido você a pedir a Deus agora em oração. Senhor, diga: Senhor, ordena o meu coração, ordena tudo que está fora do lugar, tudo que está desajustado em mim. Mas eu também quero rezar, e diga às vezes o nome dessa pessoa baixinho no seu interior. Pense nessa pessoa agora e reze por ela. Mas não só a pessoa que tem essa inclinação, mas qualquer pessoa que esteja vivendo uma sexualidade desordenada diante do plano de Deus. E agora nós vamos rezar por nós e pelos nossos, pedindo que o Senhor toque e transforme a nossa vida. Está o meu coração, ali estará. Escuta essa música. O meu tesouro maior. Respira fundo, cante isso. Sim, eu sei que o meu desejo é me sentir mais que tudo muito amado. Sonho e um dia conhecer a plenitude
verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Sim. Sim, eu sei que eu nasci pra ser feliz. Você nasceu para ser feliz, meu irmão. E onde em mim o amor se realizará. Tenha paciência, tenha fé. Diga ao seu coração. Pobre coração que sempre quis olhar pra quem não te dá amor, Para quem não te quer feliz. a quem não te quer feliz. Pobre coração, Desperta. desperta e se achegue a quem quer te dar amor, Aquele que é o maior tesouro. aquele que é o maior tesouro pra ti. Erga o teu olhar E veja o coração de e veja Deus. o coração de Deus. Este sim é o teu lugar. Este sim é o teu lugar. Nenhum outro. Em nenhum outro há tanto amor. Esse é o tesouro. Ele é o tesouro Que é teu. que é teu, é tudo teu. Coloca a mão no seu coração e canta isso. Oh, coração, só se estiver junto de Deus. Ó coração. Oh, coração, só assim serás feliz. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique em pé ainda, para a gente poder ir para o intervalo. Eu só queria dizer para você o seguinte: nós vamos ordenar o nosso coração quando depositarmos no coração de Deus, porque lá é o nosso lugar. Um dos itens que a gente citou dos 5 metas é as amizades castas. Então, para a gente poder terminar e ir para o intervalo, eu queria convidar você a ir para o intervalo e dar o máximo de abraço que você conseguir, mas um abraço casto, um abraço de pureza, de uma verdadeira amizade desinteressada.